Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. De Land Rover. Obrigado, boa tarde a todos. Espero que todo mundo almoçou, tomou café, está acordado. Aqui temos o Dr. Jarbas, que está com um horário bem curto, então vamos rapidamente. Esse é um tema bastante difícil, como eliminar as doenças negligenciadas. Eu estava no avião vindo do Rio para São Paulo, e aí coloquei no papel alguns pensamentos. O primeiro pensamento que surgiu é essa frase: o que importa é a saúde, tudo o resto a gente corre atrás. Esse acho que é o ditado mais antigo que você encontra em todas as línguas, é o mais antigo da humanidade. Ele quer dizer que não importa se você nasceu rico ou pobre, se você é culto ou é ignorante, se você tem um talento ou não tem talento, desde que você tenha saúde, você pode correr atrás e conseguir tudo que você quer almejar de verdade. Uau, isso é fantástico, né? Isso significa que se um país proporcionar saúde ao seu povo, metade do caminho já está feito. Então a gente não vai precisar mais de Minha Casa Minha Vida, não vai precisar mais de Bolsa Família, não vai precisar de seguro-desemprego, dos dólares dos especuladores, do FMI, das fundações, das doações das fundações, enfim. O Brasil realmente iria virar uma grande potência. O que a humanidade pede, afinal, não é só no Brasil, mas em vários outros países do mundo, é o direito social de ter acesso à saúde. Tudo o resto, o povo está pronto a conquistá-lo com as suas forças. Agora, se a gente considerar uma criança no Nordeste com saúde de verdade, ele poderia frequentar a escola, aprender mais, ter mais inovação, poderia aproveitar mais as resourças da onde ele vive, da onde ele mora, para criar grandes coisas, para gerar grandes invenções, para poder também reduzir os desperdícios que nós temos muitos, respeitando a natureza. Mas se essa mesma criança estiver impedida porque tem uma lesão permanente na mão devido a uma infecção de hanseníase, ou se tiver, por exemplo, uma insuficiência cardíaca ligada a uma infecção de Chagas, ou se tiver uma morte prematura porque foi infectado com uma leishmaniose visceral humana, bom, aí toda essa boa vontade vai para o brejo, né? Então aquilo que eu vejo nas minhas viagens internacionais é uma grande diferença entre países que têm saúde, têm acesso à saúde, e países que não têm acesso à saúde para toda a população. A saúde no Brasil, a meu ponto de vista, eu sou estrangeiro, mas moro aqui há 14 anos, é um bem de luxo. Assim como é um bem de luxo o carro, assim como é um bem de luxo a casa própria, assim como é um bem de luxo o sonho de muitos brasileiros de uma viagem a Orlando, é um bem de luxo. A economia, os pobres, não tendo saúde, que não têm saúde, eles são condenados a estagnar num estado de pobreza, porque sem saúde nem correr atrás dá mais. E a economia mostrou nos últimos 10 anos a importância dessa população mais pobre nos países emergentes, porque eles almejam o quê? Virar classe média. E quando eles conseguem, a economia interna consegue sustentar o país. E isso vai permitir também que a economia internacional não estagna, que o sistema global não colapse. Então a importância dessa classe que tem que subir
que tem que subir, virar classe média, isso é fundamental até para as economias. Então eu me pergunto, como é que ainda se fala com tanta naturalidade essa palavra maldita que é negligenciadas? Eu fico até arrepiado só de falar. Governos, empresas, fundações sem fins lucrativos, como nada fizeram até agora para eliminar essas doenças, as doenças negligenciadas, que são um verdadeiro freio de mão da evolução da evolução da humanidade. E os 3 palestrantes aqui, eu tive o enorme prazer de convidar eles a aceitar o convite. Os 3 têm grandes experiências em todos esses setores: governo, empresa, fundações, e eles passam dia a dia com as mãos na massa para lutar contra essa situação vergonhosa que não faz a humanidade avançar, que é a falta de direito e de acesso universal à saúde. Então eu gostaria de dar o bem-vindo ao primeiro palestrante, que é o Dr. Jarbas Barbosa, e eu não preciso nem do mini currículo dele. É um dos maiores, para mim, um dos maiores epidemiologistas e sanitaristas que eu tive a honra de conhecer. Ele, mesmo sendo um político, não necessariamente, a gente sabe que o político entende da parte técnica, mesmo sendo um político, porque ele é secretário da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde, ele é também um fantástico técnico. Então eu tenho o enorme prazer de convidar você, Jarbas, para falar e dar as tuas dicas, pela tua experiência, como podemos eliminar as doenças negligenciadas. Um aplauso, por favor. Obrigado, boa tarde. Só queria discordar de Marco e Marco, não sou político. Não tem filiação partidária, felizmente, apesar de ter opiniões políticas, mas eu entendo o sentido, porque para o estrangeiro, geralmente, quando a gente ocupa um cargo de direção no Ministério da Saúde, é nesse sentido que você quis dizer, e eu tomo como um elogio. Eu queria primeiro agradecer a Marco pelo convite e pela organização da mesa. Aqui é um encontro mais de desenvolvedores e pessoas que trabalham diretamente com desenvolvimento. Eu vou falar mais do ponto de vista de saúde pública, que é a minha perspectiva, né? Primeiro, é difícil conceituar o que são doenças negligenciadas, né? Doenças negligenciadas, dependendo da lista, a lista pode ter 17, 15, 16, 13 doenças que têm uma expressão completamente diferente, né? Umas, como a dengue, são amplamente disseminadas no mundo, não tem fronteira entre pobres e ricos, né? Todos os países que estão na faixa tropical do mundo hoje, que tem condições ambientais para ter o Aedes aegypti, tem, até doenças que se localizaram muito fortemente em determinadas áreas de pobreza do mundo, né? Então, na verdade, muito se pergunta se a gente está falando de doenças ou de pessoas negligenciadas, né? Porque, na verdade, se tem, talvez assim, no núcleo mais duro dessas doenças, a gente encontra uma relação muito grande entre essas doenças e a pobreza, né? Por isso, eu pessoalmente prefiro chamá-las de doenças transmissíveis relacionadas com a pobreza, diferenciando de outras doenças que não têm uma determinação social tão forte e que, por isso mesmo, eu creio que tem recebido mais atenção do que esse grupo que a gente fala. Nesse grupo eu colocaria as doenças que atingem desproporcionalmente os mais pobres, né? Hanseníase, que o Marco, nós estamos conversando há pouco tempo, tuberculose. Você tem uma série de doenças em que todos têm risco, mas quando nós olhamos, a concentração delas é desproporcionalmente maior, muitas vezes maior entre os pobres do que na população em geral. Elas têm um círculo vicioso com a pobreza, o Marco já apontou um pouco também aqui na abertura. Os pobres adoecem mais e, ao adoecerem, continuam ou ficam mais pobres.
né, porque são incapacitantes, são crônicas, fazem com que as pessoas percam produtividade, percam dias de trabalho, diminuam as oportunidades que aquela pessoa tem. Então, o enfrentamento dessas doenças não é só, eu diria, um problema da saúde, mas é também uma contribuição da saúde para a eliminação da pobreza e da pobreza extrema. Nesse grupo de doenças, eu creio que a gente tem algumas situações bem distintas. Eu, na secretaria que eu coordeno, eu digo sempre brincando, se eu vou fazer uma palestra, e só se eu começar de riscos ambientais, da letra A até zoonoses, na letra V, eu tomo uma meia hora só para listar doença por doença com seu agente etiológico. Então, eu não vou correr esse risco aqui, senão eu vou extrapolar demais o tempo que eu tenho, que é um tempo restrito para que a gente possa ouvir todos. O que eu trouxe são apenas exemplos, isso não quer dizer que as que eu não vou falar não são prioridades, mas eu só escolhi algumas para ser um pouco mais emblemática de duas situações que eu creio distintas. A primeira, nós temos doenças que a ferramenta está disponível. Elas persistem como um problema de saúde em algumas partes do mundo, porque em algumas partes do mundo, mesmo que você faça doação do medicamento, não existe um mínimo sistema de saúde, por exemplo, em alguns países africanos, para fazer com que as pessoas recebam medicamento. Né? Então, uma parte dessas doenças, a ferramenta adequada existe. Lógico que sempre que a gente puder ter um tratamento mais curto, um exame com um valor preditivo positivo maior, etc., sempre será bem-vindo. Mas em algumas doenças, na verdade, é um problema de ajustar a estratégia, ou seja, fazer com que a estratégia consiga alcançar as pessoas com que eles tenham realmente o acesso que eles precisam. Mas há um outro grupo, e aí o exemplo típico sempre me vem à cabeça. Né? A gente podia falar de dengue, mas principalmente também de leishmaniose visceral, onde as ferramentas são absolutamente inadequadas. E a gente precisa fazer um esforço grande de desenvolvimento, de pesquisa, para que haja ferramentas disponíveis, a que a gente pense em controle e talvez futuramente uma eliminação. Eu trouxe como exemplo a tuberculose. Né? Tuberculose, a gente diz, não, tuberculose depois do fundo global, a gente não sabe se negligenciado ou não, mas nitidamente, no caso do Brasil, né, em outros países, a tuberculose é muito disseminada, como por exemplo na Rússia, por exemplo em vários países da África, que tem uma incidência 10, 20 vezes maior do que a que a gente tem no Brasil. Mas no Brasil, nitidamente, hoje a gente vive o que a gente chama de epidemia concentrada de tuberculose. A tuberculose se concentra em algumas áreas e em algumas populações. Apesar de uma redução de quase 30% na taxa de incidência, a pergunta que a gente tem que se fazer é se essa redução não poderia ser baixada mais radicalmente se a gente dispusesse de novas tecnologias e novas ferramentas e estratégias mais adequadas. Né? A mortalidade também vem se reduzindo, né, quase 27% em uma década, mas a gente tem, por exemplo, uma distribuição completamente desigual entre os estados. Nós temos estados do Brasil com a incidência europeia, né, não do leste europeu, do oeste europeu, né, Distrito Federal, Tocantins, Goiás, em torno de 12, 13, 14, ou seja, uma incidência muito baixa, e temos Amazonas com quase 70 casos por 100 mil. Mas essa distribuição não é só geográfica, essa diferença não é só geográfica. Quando a gente toma algumas populações, a população de indígenas do Brasil tem a incidência de tuberculose 3 vezes maior do que a média da incidência brasileira. A população privada de liberdade, essa incidência é 28 vezes maior. Né? No caso no Brasil, a incidência, a gente fala 30 aí, né, arredondando 30 por 100 mil, em algumas prisões brasileiras a gente está falando de 2 mil em 100 mil, ou seja, a gente está falando já de proporção, né, de percentual por 100, né, é isso que a gente está falando, de tão alta que é a incidência. Pessoas vivendo com HIV e AIDS é 35 vezes. Né? A gente fez um esforço grande no Brasil e hoje a gente testa 80% já das gestantes brasileiras fazem o teste do HIV. A gente quer chegar a mais de 90% até 2015, mas hoje já temos 80%, que é um número
bastante razoável para um país que tem 3 milhões de gestantes por ano. A gente encontra, a cada 1000 gestantes testadas, a gente encontra 3,7 positivas com HIV. A cada 100 pessoas com tuberculose testadas, a gente encontra 10 com HIV. Porque há uma concentração muito grande. Tuberculose é a principal causa de morte entre as pessoas vivendo com HIV/AIDS. E seguramente que se a gente consegue tratar de maneira adequada a tuberculose, a gente faz um benefício duplo, porque reduz tuberculose e reduz também AIDS. Em moradores de rua, isso chega a 67 vezes maior. Então, quando a gente fala de tuberculose, a gente fala de algo que se concentrou muito em algumas populações e por isso eu trouxe ela como um exemplo. O outro exemplo que eu queria trazer é da hanseníase. Aqui a gente tem a prevalência de hanseníase e a taxa de detecção. Reduzimos, em 1990 estava perto de 20 de prevalência, agora está 1,5. Ou seja, uma redução importante, mas ainda significa que a cada grupo de 10 mil pessoas a gente tem 1,5 sobre tratamento de hanseníase. Se a gente extrapolar isso para o Brasil, a gente está falando de mais de 39 mil pessoas, ou seja, um número que é extremamente também importante. E a gente, quando olha a hanseníase, quando a gente olha a hanseníase, também ela tem uma diferença tremenda, enquanto todos os estados do sul e do sudeste têm uma prevalência abaixo de 1, o que é considerado como eliminação enquanto problema de saúde pública, alguns estados da região norte, nordeste e centro-oeste, a prevalência é 8 vezes maior. 8, 9, 10, Mato Grosso, Pará e Maranhão, por exemplo. Por conta disso, a gente lançou um plano, 2011, esse plano integrado, com o objetivo de acelerar a eliminação de doenças para as quais nós temos ferramentas disponíveis, promover uma integração muito forte com a atenção primária de saúde, priorizar municípios com alta prevalência, que tem superposição dessas doenças. Muitas vezes no mesmo município você tem hanseníase, geomitíase, schistosomose, e aí uma abordagem integrada facilita que as pessoas tenham acesso e a implantação de novas estratégias. Aqui eu trouxe filariose como exemplo de como o acerto da estratégia faz diferença. Até 2003 a gente tinha um debate muito grande no Brasil sobre a estratégia do tratamento coletivo. Tem muita gente que diz, olha, isso persistiu até pouco tempo para outras doenças. Mas para filariose, até 2003 ainda tinha muito especialista brasileiro que dizia, não, a gente tem que continuar diagnosticando casa a casa. Eu não sei quem já viu como era o exame antes. As pessoas tinham que ir depois de 10 horas da noite, que é a hora onde você pode ter o exame positivo. Nas grandes cidades brasileiras, poucas pessoas abriam as casas depois de 10 horas da noite com medo, o medo real, Parece não ser um agente de controle de endemias, mas alguma outra coisa. O que fazia com que a gente nunca conseguisse baixar de maneira efetiva o último foco de filariose que persistia no Brasil, que é o da região metropolitana de Recife. A partir da implantação da estratégia adequada, e ajudou ter também, se passar a ter um teste que não precisava mais ser feito depois de 10 horas da noite, você ter carne, com tratamento coletivo a gente conseguiu reduzir aqui o índice de positividade, hoje é 0,005 em Recife, ou seja, a gente tem que, a cada 100 mil pessoas testadas, a gente não encontra 5 positivas mais, e o número de tratamentos continuou, ou seja, nós estamos muito próximos de conseguir a eliminação do último foco de filariose no Brasil, 5 anos antes da meta que era 2020, mas provavelmente vamos eliminar até 2015. Eu acho que aí é um bom exemplo da combinação de que novas ferramentas tecnológicas, uns exames melhor, com a estratégia adequada, fez essa diferença. Bom, e esse ano nós fizemos essa campanha nacional de hanseníase e geomitíase, que fez dois movimentos também nesse sentido, em quase 800 municípios, onde a gente levou em conta o grau de pobreza e a carga da doença, nós fomos nas escolas, testamos, foi a primeira vez que no Brasil a gente fez um tratamento em massa para geomitíase. Testamos quase 2,5 milhões de crianças. Geomitíase em municípios de baixo IDH no Brasil, a prevalência pode chegar a 60%, 70%. E para um país da dimensão do Brasil, dizer que isso vai ser tratado individualmente significa a gente colocar uma barreira na frente das pessoas. Dizer para uma mãe que mora numa periferia pobre, que ela tem que levar o filho na unidade de saúde, depois do exame de fezes,
Se tudo dá certo, ela vai 5 vezes na unidade de saúde para receber um comprimido de albendazol, que é muito mais seguro do que qualquer vacina que a gente usa na rede de saúde. Mas até pouco tempo atrás, em 2011, foi um debate muito forte, porque ainda tinha muita gente que dizia não. No Brasil a gente vai fazer diagnóstico e tratamento casa a casa. E bom, nós não estamos na Finlândia. Então se a gente não ajustar a estratégia, a gente não consegue reduzir essa prevalência que é tão elevada. Tratamos 2,5 milhões. E fizemos municípios, professores se envolveram, agentes comunitários de saúde, e fizeram um exame para hanseníase, também nesse número de crianças, o que resultou até agora, ainda tem casos sendo confirmados, em 219 casos de hanseníase em menores de 15 anos. Isso corresponde a 10% do total de casos esperados. Para um ano no Brasil, foi conseguido detectar em uma semana. Né? Qual é a vantagem disso? É que detectando um caso de uma criança de hanseníase, isso serve como indicador que naquela família ou comunidade nós temos circulação da hanseníase, é uma prevalência oculta, que ainda não foi detectada pelo sistema de saúde. E permite que se faça outras estratégias de busca, de contato, exame na comunidade para identificar. Né? Bom, aqui a gente vê um pouco esses casos onde estão, né, como eu falei, muito concentrado na região norte e centro-oeste. Leishmaniose visceral, como eu já falei, aí é um exemplo do grande esforço que a gente tem que fazer para desenvolver novas ferramentas. As ferramentas atuais são muito ruins, né? O tratamento que a gente tinha para leishmaniose visceral antes, ele era tão tóxico que podia matar o paciente se não fosse bem administrado. Ainda hoje a gente está fazendo a implantação de um novo protocolo no Brasil, com o uso de anfotericina liposomial, que é um medicamento muito caro, que também precisa de administração monitorada, né? Ou seja, toda vez que eu preciso de administração monitorada por um especialista, eu reduzo o acesso das pessoas. Né? Porque para uma pessoa pobre, perder um dia de trabalho para poder chegar num centro especializado, mesmo que o diagnóstico e tratamento sejam de graça, isso sempre será uma barreira para que ela não vá, para que ela não alcance. Então, por exemplo, ter um tratamento que fosse um tratamento oral, sem toxicidade para a leishmaniose, faria uma diferença tremenda. Né? Ter alguma ação sobre o cão que pudesse ser capaz de impedir que ele atuasse como principal meio de expansão da leishmaniose que a gente tem hoje no Brasil e na América Latina, seria outra questão fantástica. Por isso, dentro da política de apoio a desenvolvimento de tecnologias do Ministério da Saúde, a leishmaniose foi uma das prioridades colocadas no edital, que a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde apoia hoje várias linhas de pesquisa nesse campo no Brasil, né? Porque nitidamente aí as ferramentas são tão precárias que a nossa meta é uma meta muito pouco ousada. A meta é reduzir a letalidade, porque nós não temos sequer segurança de que essa redução que a gente tem observado nos últimos anos é sustentável, é só um movimento natural do ciclo da leishmaniose, que a cada 7 anos alterna períodos de expansão em períodos de diminuição, sem causas completamente elucidadas, e assim por diante. Então, a leishmaniose visceral eu trouxe como um exemplo, onde o desenvolvimento científico tecnológico, seguramente, eu acho que um país como o Brasil e outros países do mundo, somente os países emergentes, que combinam o fato de sofrerem dessas doenças, digamos assim, e ter ao mesmo tempo um parque tecnológico, instituições acadêmicas, desenvolvedores, fabricantes, que pode gerar um conhecimento e um desenvolvimento útil não só para o Brasil, mas que possa ser utilizado também globalmente, porque é uma necessidade global. Para terminar, por causa do tempo já, eu creio que alguns desafios que nós temos, primeiro, acelerar a redução da carga das doenças transmissíveis para além da sua tendência natural. Elas estão a tendência de redução. Né? Se a gente continuar fazendo tudo que está fazendo, elas mantêm essa redução lenta, mas eu acho que o desafio é fazer com que se acelere, né? Buscar o que é que nós podemos fazer de diferente, que novas estratégias, como é que a gente pode atuar de maneira a acelerar a redução. Segundo, a produção de informação e análise epidemiológica, né? Coisas que são muito prevalentes, como hipertensão, né? A gente pode adotar medidas gerais que seguramente vão beneficiar alguém, porque hipertensão é muito disseminado, né, populacionalmente. Aqui a gente está falando de doenças que se localizam, né? Então, se a gente não souber exatamente onde elas estão,
nós não vamos conseguir atuar assim, de maneira mais focada. Ajustar a estratégia ao cenário epidemiológico atual, né? Do exemplo, a estosomose. Estosomose a gente tinha, fazendo tratamento coletivo, essa era a recomendação do Ministério até 2011, em localidades que tem mais de 50% de prevalência. E vem desde os anos 70, mudou o cenário epidemiológico. Nos anos 70 a gente podia até considerar que era aceitável a gente ter 40% de prevalência de estosomose na localidade, mas hoje ter 10% já é inaceitável, né? Porque nós temos um medicamento que é capaz de, com baixíssima toxicidade, já temos experiência de tratamento coletivo em áreas periurbanas com muita segurança, pouquíssimas reações adversas, pouquíssimos casos de intolerância, que podem produzir um impacto muito grande. Então, tivemos que fazer esse ajuste da estratégia, porque o cenário dos anos 70 é completamente diferente do de hoje. Nós não temos mais nenhum município do Brasil com 5% de prevalência. Mas dentro do município tem localidades, às vezes na periferia de uma grande cidade, que a prevalência é de 20%. E para aquelas 1000 famílias que moram ali, ter uma prevalência de 20% é uma carga exageradíssima, né, que não pode ser considerada normal. A integração com a atenção primária de saúde, que hoje no Brasil cobre ao redor de 100 milhões de pessoas, principalmente as pessoas pobres, então uma atenção primária qualificada, capaz de garantir o acesso dessas pessoas é importante. E para garantir a integração com a atenção primária, algo que tem sido muito utilizado nos últimos anos são as novas tecnologias capazes de propiciar o que a gente chama aí o acesso no ponto de tratamento, né, digamos assim, que permite com que a pessoa tenha na própria unidade de saúde grande parte da sua atenção realizada. A implantação de estratégias especiais em populações vulneráveis, né, ou seja, as populações mais vulneráveis, elas podem se beneficiar muito de estratégias específicas, desenvolver e introduzir de maneira rápida e sustentada novas tecnologias. Cito como exemplo o teste rápido de tuberculose, o GeneXpert. O Brasil foi com o apoio da Fundação Bill Gates, o Brasil foi um dos países que fez o teste, né, de implantação, fizemos no Rio de Janeiro e Manaus. O teste ele não é só rápido, né? Algo que poderia levar 4 a 5 semanas, dependendo do grau de desorganização da rede local, da dificuldade de acesso, etc., hoje pode ser feito em 90 minutos, com uma sensibilidade muito maior. Né? Por exemplo, testado no complexo penitenciário de Bangu, né, que é o maior complexo penitenciário do Brasil, que tem 20 mil prisioneiros, e que tem uma das maiores taxas de incidência de tuberculose do Brasil, talvez do mundo, né, comparada às incidências de tuberculose da África, testando numa amostra de presos lá, comparando a metodologia tradicional contra o GeneXpert. O GeneXpert detectou 48% mais casos de tuberculose do que a gente detectaria com a metodologia tradicional, exame clínico, baciloscopia, etc. Ou seja, além de 90 minutos o teste está pronto, ele consegue fazer algo que corrige um dos problemas da metodologia disponível. Para cada 10 pessoas examinadas pela metodologia tradicional, que eu dizia que ele não tinha tuberculose, 3 efetivamente tinham, eram falsos negativos. Esses, além de agravar sua condição pessoal, continuavam como disseminadores, né? Como a gente fala do ponto de vista epidemiológico, seriam os disseminadores da doença na família, na comunidade, no trabalho, etc. E ainda melhor, né? Nos 90 minutos também já sai uma orientação para, porque sai a resistência primária, a rifampicina, que é baixa no Brasil, né, comparada com outros países da América Latina, da Europa. O fato do Brasil, desde os anos 70, padronizar e distribuir gratuitamente todos os medicamentos de tuberculose, fez com que a gente tenha uma das mais baixas prevalências de tuberculose e droga resistente, apesar de que precisa ser monitorado, né? Enquanto tem países da América Latina, o leste europeu que chega a 10, 15, 20%, a nossa é 1,8%, né? Mas precisa ser monitorado. Então, eu cito esse como exemplo de algo que pode fazer uma diferença importante, né? na própria capacidade nossa de pensar com mais ousadia, de pensar que, além dessa redução normal da tuberculose, a gente pode ser capaz, nos próximos 5 anos, de fazer com que, em vez de reduzir 3% ao ano,
na incidência, a gente possa pensar em reduzir 7, 8, 10% ao ano se houver uma conjunção de estratégia com a tecnologia adequada. Construção das novas evidências, né, sobre condicionantes, determinantes e efetividade de intervenções. Eu creio que esse é um campo em que muito desenvolvimento vai sendo feito e sempre há uma distância no tempo entre a produção de evidência, o uso dela, a publicação e a incorporação em saúde pública. E muitas vezes essa distância ela pode ser diminuída em condições de sustentabilidade, de não aderir também à novidade, né, mas de ter condições de estar incorporando tecnologias que efetivamente são eficazes, são eficientes, que vão promover melhoria no acesso das pessoas. Eu creio que também é um desafio muito grande para os sistemas de saúde. O Ministério da Saúde, quer dizer, o Brasil, né, quando aprovou uma lei de incorporação de tecnologia, que criou uma Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, acho que ele deu um passo adiante nisso. Eu só dou um exemplo do mau processo de incorporação de tecnologia. A gente tinha no Congresso Brasileiro mais de 30 projetos de lei para introduzir a vacina de HPV. Aí a gente fazendo parecer contra, pressão. Introduzir uma vacina por lei é a pior coisa que existe. Porque, por exemplo, até 3 meses atrás, o Ministério decidiu esse ano, depois de negociar, nós vamos introduzir a vacina de HPV. Mas, por exemplo, a vacina de HPV, se pensava que 3 doses era o mínimo para imunizar. Hoje já se tem evidência suficiente que bastam 2 doses, e uma terceira dose 5 anos depois. Se a gente tivesse uma lei que engessasse, a gente teria que fazer um outro projeto de lei para poder modificar. Então, fazer por lei é a pior coisa. Só que, atualmente, parece que todo grupo de doentes quer ter uma lei sobre tratamento, exames, para, não sei, talvez como um sinal de que a sociedade se preocupa com aquela doença. O que tem um lado interessante de levar um debate para o Congresso, mas tem que ter cuidado para a gente não começar a fazer uma enxurrada de incorporação tecnológica por lei que termina injeção. Bom, era isso que eu queria trazer aqui para contribuir aí com a mesa. Muito obrigado.